e inclusive coloquei no meu Twitter, a frase diz assim: você só será verdadeiramente amado no dia em que você puder mostrar a sua fraqueza para o outro e ele não usar dela para lhe manipular ou lhe subjugar. Repete essa frase. Você só será verdadeiramente amado ou amada quando você puder mostrar a sua fraqueza para o outro e ele não usar disso para lhe manipular ou lhe subjugar. Aí nós estamos verdadeiramente no campo do amor, quando a gente pode ser nós mesmos, que a gente não precisa, quer dizer, quando a gente tem confiança de que ao abrir a nossa vulnerabilidade para o outro, ele não vai se valer dela como uma forma de manipulação, ele não vai fazer de você algo para ele usar, ele não vai fazer de você um objeto de uso. Isso eu acho importante. Quando nós estamos no amor, nós não estamos tão preocupados com a minha felicidade, no sentido de o que você pode me dar. É uma troca em que cada um está dando e recebendo e dando. Uma coisa que eu queria que o Maurício colocasse aí na nossa tela. Quero que você coloque, se você tem Twitter, você, se quiser seguir o Ricardo, o teu é Gondim Ricardo ou Ricardo Gondim? É Gondim Ricardo. Gondim de Maria, Ricardo. Só isso, né? E Twitter, o meu, né? Twitter tem que ter para uma você conta no ouvir. Twitter. E o meu é Silvia Jerusa com G e Z de Zazar. E eu queria também que colocasse o meu blog, que se chama deliriosdaalma.blogspot.com. Não é delícias, Delírios da Alma, que tem muita coisa sobre relacionamento. E o do Ricardo tem coisas sobre, tem poemas, tem muita coisa que é Ricardo Gondim, com M de Maria no fim, .com.br, que é o site que ele tem, que você pode também, tem muita coisa escrita, e no meu Delírios da Alma também tem muita coisa escrita, principalmente sobre relacionamento. E eu queria uma palhinha do meu livro, O Amor Romântico, que eu escrevi, já está lançado, tem na Livraria Saraiva, na Cultura Editora doxa.com.br. Amor Romântico, isto existe? Do mito à realidade pós-moderna. Então você pode adquirir esse livro, que também vai falar muita coisa sobre amor. Mas eu queria que a gente tenha ainda um tempinho da gente falar um pouco dos mitos, 3 mitos que as pessoas quando se divorciam têm. Primeiro, que as crianças precisam, dependendo da idade, 7, 8, 9 anos, que as crianças precisam ficar fora de não saber o que realmente está acontecendo. Isso aí faz um mal incrível. O que a criança precisa nessa hora do divórcio é de amor e de verdade. Da verdade. Olha, nós estamos, papai e a mamãe vão se separar, vão se divorciar, porém nós não vamos deixar de ser seu pai. Não vou deixar de ser sua mãe. Porque um dos maiores males é quando o casal se divorcia ou se separa, a criança se prepara todinha esperando pelo pai ou pela mãe, que vai me buscar a tal hora, e o pai não vai. Já atendi muita gente ferida por causa disso. Meu pai fazia eu me ajeitar, ficava bem bonitinha, sentada na calçada, e o papai nunca aparecia. E não apareceu até hoje. Isso é muito, muito, muito ruim. Então as crianças precisam participar das decisões. Você homem, você mulher que está separado, divorciado, valorize o seu filho, a sua filha, visite. O fato de você não estar mais com a sua esposa ou com o seu marido não implica em dizer que você não é mais pai e não é mais mãe. Outro mito é de que os adultos sabem mais sobre o que as crianças gostam do que elas. Então, às vezes, a criança, ela sabe o que ela quer. Então, os pais ficam, não, ele não quer ir com você esse fim de semana. Mães que manipulam de não deixar os filhos irem passar o fim de semana com os pais. Você não pagou a pensão, então você não vai levar. Quando a criança precisa também do amor do pai e da mãe. Outro mito, o terceiro mito, é que a mulher tem o instinto materno, inclusive já está sendo provado cientificamente que não existe isso. Isso é uma construção social. Que a mulher tem um instinto materno, por isso ela é mais dotada para ficar com seus filhos. Muitas vezes não, depende da qualidade da mãe, que a mulher é,
Inclusive, hoje, em grande número de divórcios, as crianças ficam com o pai, por N motivos. Né? Isso não é uma coisa inexorável, não é uma coisa inegociável. Ela pode ser negociada, ela pode existir, e alguns pais têm desempenhado esse papel, mesmo solteiros, e eu não vejo necessariamente nenhum demérito nisso, em que a guarda fique com o pai. Assim, eu concordo plenamente com você sobre essa coisa, né, que a grande questão do divórcio é que as pessoas, no ato da separação, eles perdem a civilidade, eles partem para a selvageria, para a baixaria, se mostram mesquinhos, e parece que aquilo vai represando toda uma questão animalesca, doentia daquela relação, e quando a relação acaba, parece que eles aproveitam, não é, a questão toda que foi represada durante anos para se vingarem um do outro, um se vinga do outro, com ódio, mas com aí quem retaliação, sofre... e as crianças sofrem. Exatamente. Então entra na briga, eu já soube de brigas de divorciados pela guarda do filho, não era nem por causa da criança, era só para poder ganhar a questão, era só como uma forma de humilhar o outro. Exatamente. O pai não queria, ele não quer, o pai não tem condições de cuidar das crianças, porque ele trabalha e tal, mas ele vai entrar num litígio pela guarda dos filhos, sabendo que ele não tem condições de tempo, nem de dinheiro, nem de nada para cuidar daquela criança, mas ele briga com a mãe só para humilhar. Não, e só para se vingar. Para se vingar. Né? É muito feio. É muito e aí mesquinho, os filhos se tornam isso, se tornam objetos. Se tornam um objeto. Menino na briga. Viram um campo de batalha da briga do pai com a mãe. É horroroso isso. Eu fico, às vezes, envergonhado de pessoas que outrora eram bonitas, civilizadas, educadas, elegantes. E, de repente, eles se desfiguram de toda a humanidade e partem para uma baixaria que às vezes é até vergonhoso a gente mencionar. E eu estava lendo sobre divórcio, e existe agora uma lei chamada alienação parental. Você sabe que quando um dos cônjuges, um dos pais que fica com a criança, começa a fazer a cabeça da criança contra o que não está lá, contra o que foi embora, isso a pessoa pode pegar até prisão. Então, é uma grande luta jurídica. É desumano, né? É uma quando coisa desumana. Cônjuge não quer que o filho veja o outro pai, o outro genitor. Isso. Se você se tornou inimigo da sua esposa, não queira que os seus filhos sejam inimigos dela. Por quê? Ela é a mãe dos seus filhos. Ela pode ser uma péssima esposa, pode ter sido uma péssima esposa, mas pode ser uma ótima mãe. E se ela for uma péssima mãe, o trabalho de descobrir que ela é uma péssima mãe dos filhos, não é seu de mostrar. Isso é que eu acho importante. Você tem que ensinar os seus filhos a ter o discernimento e perceber minha mãe é uma mulher muito má. Mas a criança tem que perceber isso, e não você botar na cabeça da criança. Porque aí você está colocando a sua percepção, o seu discernimento. E isso é um processo de infantilização da criança, e é um processo emocional terrível. Terrível, de estragar uma relação mãe-filho, filho-mãe, que pode danificar essa criança. E pai também, porque tanto a menina quanto o menino tem o pai como um herói. Se você destrói essa imagem em uma determinada época da vida da criança, isso pode ser um mal para essa criança a vida inteira. A vida inteira. Só não vai carregar um complexo, um trauma que ela dificilmente vai se recuperar. Agora, uma coisa que as pessoas perguntam muito é possível voltar o desejo sexual pelo seu cônjuge, principalmente em relacionamentos de longa duração? Quer que eu responda? Quero. Porque você ficou olhando. Não, mas eu acho que as perguntas tem tudo a ver com você, que é terapeuta e que trabalha essa questão. Então, o desejo sexual, ele tem a ver com a admiração.